passa por Pindamonhangaba não deixa de conhecer o Parque da Cidade. Um lugar espaçoso com muitas árvores, pistas de caminhada, de ciclismo, brinquedos para as crianças e muito mais. Mas além do parque, você sabia que tem uma bela história por trás de tudo isso? É verdade, o Aras Paulista, como era conhecido anteriormente, ele chegou a ser sede de criação de cavalos do governo do estado. Isso na época de 1911. E você vai conhecer um pouco mais dessa história, que o local também abrigou aqui um centro de aprisionamento. Depois, algumas famílias moraram aqui, inclusive a família do Alckmin. Você vai ficar por dentro de toda essa história. Vem comigo que eu vou contar para você. Vamos lá! Aqui era uma fazenda, inclusive da época dos cafés, né? Que aqui a cidade era, o que prevalecia na cidade era a plantação do café, indústria cafeeira, né? E quando começou a ter a decadência praticamente do café, ele até recebeu um título, né? O proprietário, que era o Visconde de Lessa e a Baronesa de Lessa. Aí ele ganhou esse título de Dom Pedro II. E ele, nessa época que já estava caindo, né, a industrialização, ele vendeu a fazenda para o Estado, porque o Estado pretendia que, isso em 1910, porque o Estado pretendia fazer aqui no local, é um espaço grande, bom, né, que tinha mais ou menos 850 hectares, aí para o Estado era interessante porque eles têm ainda, né, a polícia de cavalaria lá, né? Aí eles acharam a área interessante exatamente para a criação dos cavalos que iam servir para a polícia. E além dessa parte da cavalaria do estado, também foi um centro de aprisionamento. Aqui não era um campo de concentração, como a gente tem na memória, que a gente aprende, né, ou aprendeu exatamente sobre isso. Não, era um campo em que os prisioneiros, inclusive, eles passeavam, eles iam para a feira, eles tinham produto, plantavam coisas aqui, levavam e compravam coisas também para o sustento deles. E esses prisioneiros eram os prisioneiros que eram a favor do nazismo, os alemães. Esse navio, na verdade, é um navio que se atracou em Santos. Ficou parado praticamente a guerra toda lá, e o pessoal estava preso dentro do navio. E eles, inclusive, camuflaram esse navio, para que eles chegaram em Santos, camuflaram com uma bandeira japonesa. Então, o pessoal não atacava. E eles ficaram aprisionados lá. Desses prisioneiros lá, vieram para cá, porque nós tínhamos o campo de concentração aqui em Pinda, e tínhamos o campo de concentração em Guará. Aqui em Pinda, acho que vieram mais ou menos uns 40 prisioneiros. Uma parte foi para Campos do Jordão, e lá porque tinha o dono do grande hotel na época, ele era alemão. Então, com esse pessoal, muitos voltaram, né? E os que ficaram, ele acabou empregando lá. E alguns deles casaram aqui, formaram família aqui em Pinda, que é da família Black e da família Rins. Mas o pessoal daqui era um pessoal pacato. Muitas pessoas falam, não, porque aqui era um lugar de tortura, não sei o quê. Não era. Pelo que a gente sabe, pelos historiadores, pessoas que viveram naquela época da guerra, não era. Eles eram pessoas que iam. Nós temos um mercado municipal aqui em Pinda, e esse mercado era onde todo o pessoal que trabalha na agricultura, não sei o que, trazia seus produtos para serem comercializados. E eles também levavam o que tinha daqui, que eles produziam aqui para comer e tudo mais,
levavam na feira para vender. E uns outros voltaram para a Alemanha. E aqui ficaram alguns deles que não quiseram sair daqui, casaram, formaram família. E depois eles começaram a fazer uns experimentos assim de sementes, uma série de coisas. Muitas famílias vieram para cá, vieram para cá. Por exemplo, a família do Geraldo Alckmin, o pai dele morava aqui, o Geraldo morava aqui, nasceu praticamente aqui. E ele trabalhava pro Aras. Eu morei aqui 17 anos, né? Na primeira casa, né? Depois nós viemos para a segunda. Meu pai era médico veterinário, né? E era diretor lá da piscicultura. A gente falava que era médico de peixe. E aí cada um ofereciam a casa para morar. Aí nós viemos tudo para cá pequenos. E aqui nós ficamos nossa infância toda, se divertimos. Nossa, uma infância maravilhosa que deixa saudades. O trabalho do meu pai é um trabalho foi muito bom para ele, assim, para a fazenda que era do estado, que ele tomou conta lá da piscicultura, que a gente brincava que era médico de peixe. Era um trabalho muito bonito sobre os peixes e cada veterinário tinha a sua área para tomar conta. Tinha umas que era só de cavalos, né? Outras só de ovos, cada um tinha a sua especialidade. E do meu pai era de peixes, que minha mãe trabalhava também lá na piscicultura, né? Também trabalhava lá, era professora, mas por causa da saúde dela, ela não pôde continuar. Então ela trabalhava em outro setor que era mais fácil para ela, tá? Mas não deu tempo nem de se aposentar, porque ela morreu muito cedo. Morreu até na casa que nós moramos aqui no Aras. Morreu com 46 anos, né? Morreu cedo. E meu pai então brincava que ele era pai, padrinho, parteiro. Ele fazia tudo para a gente e deixou nós muito bem estruturados, de formação religiosa, de tudo, né? Graças a Deus, né? Tivemos uma infância então que eu conto para todo mundo, o tempo bom, que nem volta mais, né? De morar aqui nessa maravilha, acordar cedo, ir para a escola. Tinha uma jardineira antigamente, que era tipo de uma Kombi. Eles passavam a pegar todos os alunos na porta das casas, professores que davam aula na cidade, passavam aqui, a gente ia todo mundo junto. Depois chegava uma certa hora, deixava a gente aqui outra vez, entendeu? Era gostoso, muito bom morar aqui. Meu pai era muito religioso, todo dia nós tínhamos que rezar terço. Mesmo que tivesse alguém aqui de colega, entrava junto também, todos os corpos da casa, nós acompanhando o terço. Depois que a gente ia jantar. Os irmãos somos 3, a minha irmã, que é a mais velha, né? Que tem 5 filhos, né? Tem até uma que foi vereadora, foi vice-prefeita, a Miriam. E eu que casei com meu marido, o Dr. Morgado, que é um médico, tivemos 3 filhos. Tem meu irmão, né, que é o Geraldinho, que chegou agora vice-presidente, né, que toda a vida foi um menino de ouro, brincava, muito estudioso. A gente até imaginava que ele ia ter uma carreira brilhante mesmo. Pequenininho já era desenvolvido, já, né, na sua fala, no seu estudo. Você vê que Deus faz, né, seguir certo, e agora ele está uma das pessoas bem graduadas, né, do Brasil. E que saiu daqui, dessa casa, né, da infância, né. Também teve 3 filhos, tá? Um que Deus levou, né, o Tomás, né, que teve aquele acidente de helicóptero. Aqui é a primeira casa que nós moramos e que foi aniversário do meu irmão, e aí minha prima dando um presentinho para ele. Essa é a segunda casa que nós moramos. Essa é a frente da casa. Aqui é outra. Aqui é aqui em cima, é aqui, ó. Esse lugar tem aqui. Aqui meu irmão em cima do carro. E a senhora? E eu do lado.
Deixa eu ver aqui o que é. Ah, aqui é uma prima minha andando aí no meio dos cavalos. Que aqui todo mundo passava as férias aqui. Quem que não queria passar as férias aqui, né? Sim. Aqui é outra. Aqui é meu irmão com um amigo, filho de um veterinário, Fábio Guaranha. Chamava ele de Fabinho Guaranha. Aqui é meu irmão andando aqui no caminho aqui, né? Do Aras. Tudo nessa rua aqui principal. Aqui eu e meu irmão, mas minha foto não parece, só dele. Ele pequenininho segurando o carro, o capô do carro. E lá é da minha família toda, né? Tá aqui. Aqui estão os tios, os irmãos do meu pai, sobrinhada. Padre João também deve estar aí, que sempre que tinha aniversário da minha avó, essa que é uma alemã, ela fazia missa aqui. Então o padre devia estar aí no meio. E a senhora, mostra a senhora aqui na foto. E eu tô aqui. O Geraldinho está aqui. Esse aqui é minha mãe, pai da minha mãe, mãe da minha mãe, mãe do meu pai. E os irmãos, tudo aí. Então, sempre que tinha aniversário, vinham tudo pra cá. Aqui era quarto, aqui tem também, mas não era família, aqui é do Aras mesmo. Aqui é do Aras mesmo, sabe? É lá em cima do estado, é lá do Aras. Que tinha, né? Que era um quarto de hóspede, que todo mundo vinha pra cá, ficava aqui. Os irmãos do meu pai, sobrinhado, queria passar as férias aqui, vinha tudo aqui. Até o dia da inauguração, o prefeito colocou um vídeo aqui, sabe? E aqui, lá que era o quarto do meu irmão, né? A copa, a cozinha, tem um quarto aqui que dormia as pessoas que trabalhavam aqui, e do outro lado é o quarto que meu irmão dormia. Mas aqui era tudo meu irmão que deu aqui pra casa. Aqui era a quarto dos meus pais. Aqui é a primeira casa lá. Essa aqui. Agora, coitadinha, tá no chão. É essa não. Aqui é do Aras mesmo, entendeu? Do estado. Da casa mesmo, era só lá mesmo. Eu fico emocionada quando eu venho aqui, porque aqui eu lembro de tanta coisa gostosa, tanta coisa boa, que a gente brincava, que tinha um campinho de futebol. Eu também brincava junto com os meninos brincavam comigo de casinha, não tinha essas coisas que não podia brincar, né? Naquela época todo mundo brincava junto. Então quando eu venho aqui, eu lembro, fico sentada aqui fora, eu fico pensando, olha quanta coisa nós passamos aqui, brincamos aqui. Nossa, a Natal aqui era maravilhoso, que vinha todo mundo. Dia 20 já começava o Natal na minha casa. E até dia de Reis, dia 6. Meu pai era muito religioso, né? Então, nossa, punha Papai Noel aqui pra gente, entendeu? Cada um que fazia aniversário, meu avô vinha aqui com fogos lá embaixo da janela, como na outra, como nessa casa. Então, eu tive uma infância que eu fico sentada aqui e fico olhando, entendeu? Quando eu passo aqui. Tantos anos já se foi, né? É muita emoção voltar ao Parque da Cidade, né? E ver hoje este local onde a gente tem raízes, aonde minha família se conheceu, né?
Meu avô paterno veio da região de Sertãozinho para trabalhar na fazenda do estado. Meus avós maternos são de Pinda e meu avô era marceneiro aqui na fazenda do estado. E aqui neste local é onde meus avós maternos, família Teixeira e Pereira, moraram, né? À frente era a casa dos meus avós paternos, família do Zé Costa, né? E aqui meus pais se conheceram. Era um local muito agradável, onde tinham grandes famílias, pessoas humanas, pessoas religiosas, um local onde se trabalhava com muito amor pelo que se fazia. Meus dois avós nunca faltaram um dia de trabalho aqui na fazenda do governo. E quando meus pais se casaram na década de 70, eles casaram, foram morar na cidade. Meus avós ainda permaneceram mais alguns anos, mas quando eu comecei a andar, comecei a saber de verdade, né, a entender a vida, a gente vinha passar a infância aqui. Então tem muitas imagens, muitas boas recordações aqui com os meus irmãos, com os meus primos, com meus tios, né? Minha bisavó também morou nessa casa, junto com os meus avós um período. Então a gente lembra de muita coisa gostosa, né? Da época de infância, de meninice, subir nas árvores, passear, andar a bicicleta, andar a cavalo aqui na fazenda. Eram finais de semana que a gente não esquece. Meu avô materno era marceneiro, né? Trabalhava na oficina aqui com os funcionários. Minha avó era costureira, trabalhava em casa, né? Minha parte paterna era contínuo. Meu avô era o funcionário da parte administrativa, trabalhava com os diretores da fazenda, né? Na parte administrativa como contínuo mesmo, né? E tinha a sua charrete, fazia o trabalho de bicicleta, usava charrete, a cavalo. Mas assim, no papel era isso, mas se fazia de tudo, né? Era aquele espírito mesmo de doar, né? Quantas vezes meu avô acordava de madrugada para socorrer aí, né? Animais que saíam, que eram soltos, né? Filhos de moradores daqui que precisavam de socorro ou de um veículo e às vezes a família não tinha, né? Então era uma comunidade muito mais de vizinhos e de amigos, mais de irmãos mesmos, né? Lembramos aqui de várias famílias que moravam aqui, né? Família Apolinário, família Gambini, a família do próprio Geraldo Alckmin, né? O seu Geraldo, o pai do nosso Geraldo Alckmin, né? Do nosso eleito aí vice-presidente, ele morava na casa ali à frente e ele convidava toda a vila para fazer ali uma vez por semana a oração do terço, muito religioso, né? Devoto de São Francisco, fervoroso na religião católica, e a minha família toda semana ia à casa dele e ali eles faziam a oração do terço. Então a gente percebe que não é com a frieza que existe hoje, onde muitos vizinhos nem dão bom dia, as pessoas não se comunicam, ficam no agito da tecnologia e esquece, né, que tem que ter coração. E aquilo no passado existia muito aqui. As famílias eram unidas e conviviam com muita harmonia. E a emoção, relembrando a infância. Aí quando a gente entra e vem visitar, né, hoje o Parque da Cidade é um ponto turístico de lazer que vem se transformando de forma maravilhosa, né? E cada vez que a gente entra aqui, a gente lembra, né, de alguma história. Agora mesmo, andando por aqui, passando pela estrada de terra, me lembro que meu avô ia para o mercado no sábado com a minha avó, na volta me pegava na casa dos meus pais e eu ficava, né, curtindo o sábado ou domingo aqui com eles. E eu me lembro exatamente daquela estradinha de terra, aquelas árvores, a folha caindo e eu no banco de trás com os braços estendidos, né, apreciando a natureza e vindo, né, era o primeiro neto, né, fui o primeiro neto das duas famílias, né, então curti bem bons momentos com os meus avós. Vamos então conhecer um pouquinho aqui do local aonde minha família morou, né?
e vem conhecer um pouquinho como era. Hoje, infelizmente, né, não tão bem cuidado os imóveis, né, mas fica no registro o coração. Vamos lá. Aqui era a sala, né? As casas da fazenda antigamente eram grandes porque as famílias eram muito numerosas, né? No caso dos meus avós paternos que moraram aqui, eram 4 filhos, né? 3 e o caçula. Minha mãe era a mais nova, então tem muitos quartos, né? Então aqui tem um quarto. Aqui um outro quarto, né? Aqui a copa. Muitos réveillons, né? Muitas viradas de ano, né? Eu era pequenininho, mas eu me recordo um pouco a lembrança daqui ter vivido. Aqui era a cozinha, né? Um fogão de lenha muito bacana ali. Do lado de lá o rancho, a despensa. E do lado de cá tem o banheiro. O banheiro e mais um quarto. Minha avó foi sempre muito hospitaleira, então sempre tinha uma cama para quem chegasse. Minha bisavó morou aqui, uma prima dela, Marianinha, também morou aqui. E muitos outros parentes que moravam fora, mas chegava final de ano, vinha passar férias aqui. Então a casa era sempre cheia. E aqui é o banheiro aqui que com certeza muitos banhos, né? Lembro com carinho minha avó aqui e o banheiro do mesmo jeitinho, né? Até o azulejo ali, muito bacana. Um piso vermelho, é o piso original esse aqui. A parede também, ó quanta tinta, pintaram de verde, marrom, vermelho, mas o original mesmo era esse concreto. Bacana. Essa é um pouco da minha história, né? Minha, da minha família, dos bons momentos que vivemos. O Aras Paulista, fundado em 1911 para receber a cavalaria da polícia, da antiga polícia militar, transformado depois numa fazenda, pesquisa científica e hoje com uma outra roupagem. Lazer, turismo, esporte para a nossa cidade. Uma linda história que estamos escrevendo, muitos capítulos ainda. O Dr. Guaranha também trabalhava com Aras, a família dele também toda de Liripinda. E eles se preocupavam realmente mais com isso, com a qualidade, né, do que eles tinham de pesquisas, né? Então era, na verdade, uma área que acabou se transformando numa área mais de pesquisa.
Agora, dentro desses 30 anos que eu trabalho aqui, desde que eu entrei aqui, sempre foi mexendo com gado. Entrei primeiro na área de reprodução animal, fazendo inseminação artificial, transferência de embrião, que eu trabalhava junto com o pesquisador, o Dr. João Batista, que eu trabalhava com ele. E depois que eu comecei a mexer com gado de corte, faz uns 25, 26 anos. Esse gado de corte veio aqui para a fazenda para a gente trabalhar com área com pesquisa, sabe? O pessoal da USP de São Paulo vinha fazer trabalho sobre isso aí, coleta de embrião, fazer tratamento, procurar novos remédios para padronizar melhor. E a formação dessas pessoas que vinham, porque eles vinham fazer doutorado, vinham fazer várias teses de doutor. Então a gente ajudava essa pessoal. Daí agora com o tempo, com a mão de obra meio escassa, a gente está descartando o gado mais velho e ficando só com o gado mais novo. Então hoje tem pouco gado. Na época, né, que começou a pesquisa, tinha 800 cabeças só de Nelore. Hoje nós deve estar aí com umas 300 e pouco, 400. O parque aqui começou a nascer, isso aí em 2014, que ele começou a transformar em parque. E o parque está se passando, na verdade, agora por várias transformações. Inclusive o pessoal do meio ambiente, que é quem cuida do parque, eles fizeram agora um acordo com uma empresa que vai dar continuidade na reestruturação do parque. Estão facilitando bastante para a população, um lugar de lazer com segurança e tudo mais. Eu sou Gisele Godoy e espero que vocês tenham curtido essa maravilhosa viagem no tempo sobre a história do Parque da Cidade de Pindamonhangaba, ou melhor, o antigo Aras Paulista. E em breve, aqui no Conexão Vale TV, prepararemos um outro especial muito bacana, não perca, venha conosco e teremos muito mais atrações, novidades, histórias e informações para você. Até mais, tchau, tchau!